Eu sou do primeiro semestre de Direito Noturno e eu vim aqui para contar a história de um garoto do interior, cujo foi criado por sua mãe e sua avó. O pai teve pouca presença na vida desse filho. Ele passou por muitos momentos difíceis na sua vida. Gente, eu vou sentar aqui um pouco para ficar mais tranquilo. Então, esse garoto ele passou por muitos momentos difíceis. E tudo começou quando ele começou a frequentar a escola. Esse garoto ele sempre preferiu ter amigas. Ele nunca teve amigos, homens. E assim, ele se sentia bem com elas. Ele era muito visado na sala de aula por conta de que ele preferia sempre estar junto com as mulheres. Os outros colegas da sala, por exemplo, chamavam ele de menininha, de viadinho, esses apelidos de mau gosto. Então, esse garoto ele passa para a 5ª série. Ele achou que seria um pouco melhor para a vida dele, porque ele iria sair do colégio na zona rural e iria para a cidade, que seria um pouco maior, teria mais pessoas, porém lá foi bem mais complicado para ele. Pelo simples fato dele ter essa afinidade com as meninas, de ter mais amizade com as meninas. Ou seja, lá era bem mais difícil. Muitas vezes esse garoto ele perdia a aula na sala por conta de que tinha outros jovens preconceituosos na porta da sala da aula que o impedia de entrar na sala, por conta de que ele sempre gostava de estar com meninas e ele era muito visado na sala. O ensino médio foi bem mais tranquilo para ele, porque lá as pessoas eram mais maduras, ou seja, já não tinha mais aquele preconceito tão frequente. Assim, continuando. No ensino médio, esse garoto ele sofria pressão pela família também. A mãe dele cobrava, por conta de que ele não tinha uma namorada e os outros colegas sempre tinham. Ou seja, por conta disso, ele começou a namorar garotas. Ele ficava com garotas. O relacionamento mais duradouro dele durou um mês. E assim, era bem difícil. Eu já cheguei a apresentar namoradas para minha mãe. Era muito complicado, porque o restante eu morava lá na zona rural e a gente era muito visado, a família bem visada, e o pessoal sempre comentava: o filho de Dica não tem namorada, por quê? Um garoto tão bonito não tem namorada. Aí eu arrumei namorada, eu tive diversas namoradas para apresentar para minha mãe. Só que aquilo nunca foi o que eu quis. Foi algo que para mim era meio que forçado. A partir daí eu concluí o ensino médio. Eu fui morar com a tia em Salvador. Eu me tornei cristão para tentar mudar o que eu era. Porém, foi uma tentativa muito falhada. Eu passei um ano com minha tia e foi muito complicado para mim, porque ela era uma cristã bem frequentante. Ela queria que eu frequentasse muito a igreja e me forçava a fazer as coisas que eles faziam lá. Ou seja, passou um ano e eu não aguentei mais aquilo. Eu liguei para minha mãe e perguntei se ela me aceitava de volta em casa. Então eu voltei para casa, minha mãe disse que sim, que me aceitava em casa. Eu voltei para casa. Passei uns 2 meses e procurei emprego, porque eu sempre gostei de trabalhar. Procurei emprego, vim morar aqui em Santo Antônio. Fui morar com uma prima minha. Passou um certo tempo que minha prima ela me chamou para ter uma conversa. E ela perguntou para mim sobre a minha opção sexual. A partir daí eu falei para ela que era gay. E que eu sempre gostei de homem, porém eu não tinha coragem de falar isso para ninguém. Nunca tinha tido uma relação. Com 18 anos, isso. A partir daí, ela me convenceu a contar para minha mãe. Eu tinha muito receio, eu tinha medo da minha mãe, ela não me aceitar, não querer mais saber de mim. E eu tinha muito medo. Ela falou que eu tinha todo o apoio dela. Por isso que eu tive tanta coragem de chegar para minha mãe e eu mandei uma mensagem para ela. Eu não tive coragem de chegar para ela pessoalmente e contar. Eu mandei uma mensagem para ela que dizia assim: mãe, tentei de todas as maneiras mudar o que eu sou. Sei que a senhora percebeu que eu já tentei ser cristão, já frequentei muito a igreja, já namorei a meninas. Só que todas as minhas tentativas, nenhuma deram certo.
E possa ser que eu não seja o filho que a senhora sonhou, o filho que a senhora pediu a Deus. Mas eu espero que a senhora me compreenda, porque eu te amo muito. A resposta dela, para mim, foi algo que eu não esperava. Porque eu esperava algo completamente diferente. Eu esperava que minha mãe ela repudiasse, ela não me aceitasse. Pelo menos ela passasse um ano sem nem querer ver minha cara. Só que foi completamente diferente. Ela disse sim. Eu te aceito do jeito que tu é. Eu nunca sonhei essa realidade para você. Porém, isso não vai mudar nada entre a gente. Eu te amo desse jeito que você é. E isso foi muito importante para mim. Porque com o apoio da minha mãe, eu não estou nem aí para a sociedade. Eu sei que eu tenho ela. Ela está do meu lado. Independente de qualquer coisa, eu tenho a minha família. Então... como eu estava falando, eu tenho o apoio da minha mãe, da minha família. Minha avó, ela já é de idade, já é idosa. Meu avô tem 92 anos e eles me aceitam do jeito que eu sou. Eles não têm preconceito nenhum comigo. E isso é muito importante para mim, porque eu sei que hoje a sociedade ela tem uma visão completamente diferente de nós homossexuais. Somos uma comunidade que não é tão grande, porém somos bem visados. E o preconceito hoje está em alta. Por mais que estamos no século XXI, ainda tem muito preconceito. Então, eu estou aqui para falar para vocês que, assim, é uma luta. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem jovens que passam pelas mesmas coisas que eu passei, pelos mesmos momentos. E é muito complicado isso. E então, eu falo para vocês que não se inibam, que lutem contra isso, porque assim, o preconceito é muito forte, a gente sabe disso, mas se a gente deixasse abater, eu lembro que eu chegava em casa e eu não tinha coragem de dizer para minha mãe o que eu passei no colégio, que os garotos me bateram, que eu fui tentar entrar na sala, tinha 2 garotos na porta da sala, eles me batiam, me xingavam, eu não tinha coragem de falar esse tipo de coisa, porque ela ia perguntar o quê? Por que te bateram? E eu ia falar o quê? Você meio que não tem argumento para falar para sua mãe. E é muito difícil isso. Eu vou passar a palavra aqui agora para minha mãe. Acho que ela estava aqui, ela vai falar. Se ela não tiver, não tem problema.